Boa noite, tudo bem? Me chamo Luciano de Almeida, sou vice-presidente da família Hope, movimento de pessoas trans e suas famílias, e hoje estou aqui com o apresentador. O nosso podcast tem como objetivo abordar nossas vivências, discutir saúde, compartilhar o trabalho realizado em prol da nossa população e falar sobre educação e atualidade. Também queremos mostrar nossas singularidades e promover a visibilidade da comunidade. Hoje estamos aqui para entrevistar Cássia Lopes, microempresária e diretora da ONG Guardiões da Vida, onde desenvolve vários trabalhos sociais. Atua como socorrista há 12 anos, levando sempre a prevenção e socorro a quem precisa. Também é protetora de animais, onde cuida de animais na rua, alimenta e ajuda e tenta castrar. Na ONG trabalha diretamente com o voluntariado, levando os serviços de saúde e comunidade. E é mãe de duas princesas. Cássia, o que te motivou a criar a ONG Guardiões da Vida? O Grupo Guardião da Vida, ele foi criado pelo nosso presidente Luiz Magno, que na época era marchante e em alguma viagem dele para o município de Cametá, ele presenciou alguns acidentes e ele viu que as pessoas que estavam em volta não sabiam fazer o primeiro atendimento. Então, quando ele chegou na cidade de Cametá, ele propôs a uma escola de enfermagem para que os alunos viessem a fazer, né, o curso de primeiros socorros. E assim ele fez. Deu super certo. Os alunos concluíram, né, fizeram o curso e depois de algum tempo, né, ele voltou para Belém e deu início com os cursos aqui em Belém. Foi aí que eu entrei, né, no grupo e a gente foi desenvolvendo outras coisas, né, outros trabalhos voltados para a saúde, palestra e trabalhos sociais. Então, foi aí que iniciou. Como você escolhe os projetos sociais que irá desenvolver? Os nossos, o nosso projeto, eu geralmente, né, escolho fazendo um cronograma para que a gente possa montar, né, e desenvolver, porque muitos dos projetos a gente começa, né, e não termina. Então, eu acho bem importante a gente iniciar um projeto, executar e finalizar, porque é por isso que eu tento montar um cronograma, chamo também os outros coordenadores, né, a gente alinha tudo, lista, né, pontua o que a gente pode fazer, o que dá, né, para ser feito, se tem condições da gente realmente executar e finalizar, porque é muito bom a gente interagir, né, com as outras pessoas e mostrar o fruto do resultado do que a gente fez. Então, é por isso que eu gosto sempre de fazer um cronograma para a gente poder montar esses projetos. Quais são os maiores desafios que você enfrenta na sua atuação? Os nossos maiores desafios, eu posso dizer que são os recursos, né? Porque muitas das vezes a gente tira do nosso próprio bolso para a gente poder executar esses projetos, né? Que a gente quer desenvolver, porque não é fácil a gente idealizar coisas e não ter o recurso próprio, né, para a gente poder desenvolver. Então, posso afirmar que o desafio maior realmente é o recurso para a gente poder estar realmente firmando, né, um acordo para que esse projeto saia mesmo do papel e que a gente execute, que a gente faça acontecer, que a gente finalize e que a gente mostre o resultado. Então, muitas das vezes os nossos projetos, graças a Deus, né, dão certo, mas com nossos próprios recursos mesmo, da gente se unir, eu, os voluntários, né, e a gente
forma uma força maior, né, para a gente fazer valer a pena e fazer valer a pena mesmo e concluir alguns projetos nossos. Então, é uma coisa que é um desafio muito grande. Você tem alguma história emocionante de alguém que te ajudou? A minha história que eu posso falar é que o que me motivou mesmo a entrar de, de corpo e alma para um trabalho voluntário foi um senhorzinho, né, que eu ajudei alguns anos atrás. Ele era morador de rua, ele morava só, não tinha família e tinha muitos amigos, né, amigos de vício, porque infelizmente ele tinha um vício que era bebida, e quando ele realmente precisou desses amigos, né, os amigos sumiram. E eu não conhecia ele, mas quando chegou até a mim, uma pessoa veio e me falou que tinha um senhor que estava passando por necessidade, estava passando muito mal e tudo mais. Eu não pensei duas vezes, fui lá e cheguei com ele e falei muito bem claro, né? Eu quero lhe ajudar. E o senhor quer ajuda? Aí ele falou, eu preciso de ajuda. Eu falei, tá, então eu vou lhe ajudar. Mas eu quero muito que o senhor me obedeça e que o senhor respeite o que os médicos, o que as pessoas vão fazer pelo senhor. Então, eu vou entrar em contato com algumas pessoas e vou lhe tirar daqui. E assim eu fiz. Tirei ele de lá, levei ele para uma consulta. Da consulta ele ficou internado, né, para se tratar. Foram 17 dias que eu fiquei com ele, todos os dias. Só não fazia dormir, eu pagava uma pessoa para dormir com ele. E foi aí que eu conheci, né, o grupo Guardião da Vida na época, que a gente... eu vim ver o valor de ser um voluntário, né, um socorrista voluntário, que algumas pessoas foram acompanhar ele, né, durante a noite, porque eu não poderia dormir, eu passava o dia todo, só não poderia dormir porque minha filha era pequena, então eu tinha que voltar para casa. E a gente fez esse trabalho. O seu Antônio foi uma lição de vida para mim, porque apesar de eu estar ajudando ele me ajudou a abrir a minha mente, ele me ajudou a ser mais paciente e me ajudou a saber mesmo o que eu queria. E foi daí que eu realmente vi o que eu queria para mim, que era ajudar, era fazer o melhor pelas pessoas. Esse senhor, ele passou 17 dias e quando ele saiu do hospital, né, ele ficou 2 dias ainda, né, comigo, eu cuidando. Infelizmente, ele não resistiu, ele faleceu. Mas, uns dias antes, ele segurando na minha mão, ele falou para mim, não me deixa só, não me abandona. E eu falei para ele, não, seu Antônio, eu não vou lhe abandonar. Não se preocupe que eu não vou lhe abandonar. E não abandonei. Ele faleceu, infelizmente, mas eu estava ali, cuidando e fazendo o melhor por ele. Os amigos todos sumiram, né? E eu fiz um enterro digno para ele. No dia do enterro, apesar dele não ter, né, aonde se enterrar, eu fui atrás. Graças a Deus, consegui um local para ele se enterrar. De tantos amigos que ele tinha, apenas eu, as minhas filhas e 2 amigas minhas foram no enterro dele. E mais enterramos, né? E isso me fez enxergar, né, uma outra realidade, que a gente
Muitas vezes a gente quer tanta coisa, né? Mas se a gente tiver um pouquinho só, um mínimo de humanidade, né? De um mínimo de ajuda solidária, a gente tem muita coisa. Então, foi daí que eu comecei, né? A querer mais a fazer esse trabalho social, que é um trabalho que eu me identifico. Agora iremos passar para a Isis Neres. Isis, se apresente, por favor. Boa noite, me chamo Isis Neres, tenho 25 anos, faço parte da família Hope, faço parte do coletivo Arco-Íris do Caeté, em Bragança, sou apresentadora do Pode Tudo, atualmente sou estudante do curso técnico de enfermagem e vou continuar com as perguntas. Como você concilia a sua vida pessoal com o trabalho na ONG? Eu tento conciliar, né, a minha vida pessoal com a do grupo, sem deixar ninguém satisfeito, né? Eu tenho a minha vida profissional, né, no meu trabalho, onde honro todos os dias. Tenho a minha vida pessoal como mãe, como dona de casa, como esposa. E tenho a minha vida também do grupo, né, como socorrista voluntária, onde acredito que até hoje não deixo a desejar a nenhum dos três. Então eu tento conciliar tudo da melhor maneira possível. Acredito que dentro do grupo não tenha ninguém que possa dizer que eu não arco com os meus interesses, né, dentro do grupo. Acho que não tem ninguém que fale que eu não dou conta do meu trabalho. Então eu tento conciliar da melhor maneira possível, tanto o meu trabalho pessoal, né? Tanto a minha vida pessoal dentro da minha casa, dentro do meu lar, quanto lá no meu trabalho social. Então, são 3 segmentos que eu tento fazer de um tudo para que eu dê conta, né? Entre esses 3, eu posso dizer que eu me fortaleço mesmo em Deus, para me acordar todo dia bem mentalmente, para que eu possa estar realizando tudo. O período do Círio é um período que a gente trabalha muito, então desgasta muito da gente, toma muito nosso tempo. E eu até falo, né, para os meus familiares para perdoarem, porque eu não tenho realmente muito tempo, porque é muita coisa para a gente estar resolvendo. Então, são trabalhos que precisam, né, de um esforço maior nosso. Então, mas mesmo assim eu tento conciliar tudo com uma boa mente mesmo, né? Porque a gente precisa estar muito bem mentalmente para a gente poder fazer um trabalho legal. Então, é isso que a gente tenta, né, fazer e conciliar as nossas tarefas diárias. Qual é a parte mais gratificante do seu trabalho? O meu trabalho, a parte mais gratificante, né, é exatamente poder ajudar as outras pessoas, ajudar quem a gente nem conhece, poder fazer aquilo que aquilo que a gente quer demais, né, assim, fazer o bem. Então, prestar um serviço, prestar um acolhimento, prestar, muitas vezes, né, eu já socorri pessoas que não queriam nada, queriam apenas um abraço, porque estavam naquela sensação, né, de ansiedade. Então, eu cheguei e a pessoa falou para mim que o que ela queria mesmo era um abraço, porque ela não estava se sentindo bem. Então, a gente dá um abraço sem falar nada, mas a gente sabe que ali a gente curou algo. Então,
a minha experiência lá com o seu Antônio me fez enxergar que era isso que eu queria. E quando eu fiz o curso, né, de socorrista, eu pude perceber que não é só as feridas ali que estão ali, parecendo que a gente vai curar, que a gente vai fazer um curativo, né, que a gente vai amenizar a dor. Não é só aquilo. Então, a minha experiência com o seu Antônio me fez enxergar que eu podia ir mais além daquilo. Eu podia fazer pelo próximo muita coisa. Eu podia dar uma palavra, eu podia abraçar, eu podia não fazer nada, mas estar ali do lado, sabe? E dar um apoio. E foi aí que eu quis mais e mais me aprofundar nisso tudo, nesses projetos, projeto de palestra, projeto de ações, né, que a gente faz, que muitas vezes as pessoas não dão tão importância, que é o dia do abraço, vem aqui que eu te escuto, você precisa de algo. Então, são várias coisas que a gente queria, né, quer muito desenvolver, e muitas das pessoas não dão valor, mas que são projetos bonitos, projetos que fazem a diferença na vida de outras pessoas. Então, quando eu tratei lá do seu Antônio, ele me fez enxergar várias coisas. Então, eu vi que eu estava no caminho certo e que o guardião da vida me ajudou muito, porque quando eu perdi minha mãe, quando eu perdi meu pai, eu também me senti muitas vezes enfraquecida, me senti como se eu não ia me reerguer de novo. E a gente tira força, não sabe da onde, mas a gente vê que a força que vem de dentro da gente fala maior, fala mais alto, né? Então a gente busca por certas coisas que melhora o nosso coração, melhora pra gente mesmo, né? Então, esses trabalhos que eu tento desenvolver são trabalhos que não são para as outras pessoas, são para mim mesmo. Então, para mim é gratificante. Então, o seu Antônio, esses 17 dias que a gente passou junto, me fez enxergar que o amor ao próximo é o que prevalece na nossa vida, sabe? Quais são as principais ações que você realiza com os animais de rua? E o meu trabalho com os animais na rua é um dos melhores trabalhos que eu tenho. É um trabalho onde eu não vou esperar recompensa deles, né? Nunca eles vão me dizer: ah, Cássia, obrigada pela ração que você deixou aqui. Ah, Cássia, obrigada por você ter me levado lá para o hospital, onde eu fui atropelado, o carro foi embora, me deixou aqui. Pois é, gente, é um trabalho que honra muito a nossa vida, porque tu não vai receber dele um obrigado. Então, eu trabalho com animais na rua há muito tempo. Eu alimento diariamente, de segunda a segunda, 18 animais, todos os dias, de manhã e à noite. Esses animais são animais que já me esperam. Então, quando eu saio da minha casa, eu já tenho os pontos aonde alimentar, e eles estão ali me esperando, tá? Então, fora eles, eu trabalho com animais na rua, onde eu pego, levo para castrar, onde eu pego, levo para fazer uma consulta, onde eu não penso duas vezes em parar o meu trabalho lá, colocar um animal que foi batido, que foi maltratado, que foi abusado, colocar dentro do meu carro e levar para consultar. Então,
Isso me emociona muito, porque é um trabalho que eu amo fazer, é um trabalho que espero em Deus nunca poder falhar com eles. Então, eu peço, né, para que cada um também olhe com outros olhos os animais na rua, porque eles não estão ali porque eles querem, alguém abandonou ele. Então, o errado de estar ali revirando os lixos não é ele. Errado foi a pessoa que pegou e abandonou, entendeu? Ele não pediu para estar ali. Então, que a gente possa também rever a causa animal, que você possa fazer por eles também alguma coisa, colocar na frente da sua casa um potinho de comida, um potinho de ração, um potinho de água, entendeu? Porque eles precisam. Aqui em Belém, principalmente, que é uma cidade muito quente, cara, se a gente puder, se cada pessoa pudesse fazer, colocar uma vasilhinha de água ali para os animais, para o gatinho, para o cachorrinho, faz a diferença também, entendeu? Então, eu tenho certeza que você vai sentir a diferença na vida de vocês. Obrigada pelas respostas. Eu vou passar para o vice-presidente da família Hope, Luciano de Almeida. Cássia, queremos lhe agradecer por ter estado no nosso convite, nosso muito obrigado. Estamos muito felizes por você estar aqui conosco essa noite. Boa noite, gente. Mais um podcast. Até a próxima. Tchau, tchau.